Doutor Eugênio Rosa, tem a palavra. Eu começaria por agradecer à Comissão, ao Presidente da Comissão e à doutora, minha amiga, o convite que me fizeram para estar aqui para poder também contribuir para este debate. Eu trouxe, e prevendo já o tipo de intervenções, até por o tipo de pessoas que tinham sido convidadas neste debate, trouxe 4 ou 5 slides para, em certa medida, tornar mais rápido a minha apresentação, porque o tempo é pouco, e, por outro lado, também para o tornar mais consistente. A primeira questão que eu gostaria aqui de colocar, um bocado, até como contraponto a muita coisa que aqui foi dita, é um quadro com dados do Eurostat, onde se compara as receitas, a receita e a despesa pública em Portugal com a receita e a despesa pública média na União Europeia. E a conclusão que tiramos é efetivamente que a receita e a despesa pública em Portugal, mesmo em 2009, os últimos dados são de 2009, está em linha com a da União Europeia. Portanto, afirmações que ela é extremamente elevada não resistem a estes números. O grande problema que nós temos, a meu ver, a nível da receita e despesa pública em Portugal, em relação à receita, é uma distribuição extremamente injusta da carga fiscal, que normalmente é iludida e tem sido, e que está a ser agravada com estas últimas medidas, e a nível da despesa, uma questão que também aqui não foi abordada, de uma forma que me parecia necessário, é precisamente que há uma parte importante de despesa pública que podemos considerar má despesa pública. Portanto, o problema da despesa e receita em Portugal pública, a meu ver, é fundamentalmente, não é o nível elevado, mas fundamentalmente a forma como ela é distribuída a nível da carga fiscal e a forma como ela, como a nível da despesa é utilizada. Efetivamente, a nível da despesa, a má utilização em vários, quer a nível de investimentos, quer a nível de despesa corrente, não tem merecido, nem por parte da Assembleia, eu senti isso quando aqui estive, nem por parte do próprio Governo, uma análise profunda, e muitas vezes quando se tenta reduzir a despesa pública, corta-se a cego, é o que se está a notar agora, sem atender muitas vezes ao impacto, quer económico, quer social, da despesa pública. A segunda questão, e esta já aqui que eu queria, embora já o doutor João Ferreira de Amaral tenha levantado, para mim é sempre uma surpresa desagradável, que normalmente a nível, quando se analisa, quando vejo a maior parte das intervenções sobre a dívida e o déficit, se isola do contexto geral. Eu penso que o problema mais grave em Portugal neste momento não é o do déficit orçamental, e a dívida, a nossa dívida pública é apenas parte de um problema maior e que não devia ser esquecido, que é o problema do endividamento externo. E efetivamente ele tem crescido quase de uma forma incomportável, e mesmo os chamados mercados olham não só para a dívida do Estado, mas para a dívida do país e contrapõem com, efetivamente, a capacidade do país, portanto, o seu crescimento económico em responder. Se nós olharmos para os últimos dados das causas deste endividamento, que se situam a nível da balança corrente e a balança de bens, é surpreendente que mesmo em 2010, em uma época de crise, este problema, por exemplo, o déficit da balança corrente atinge números incomportáveis. De janeiro a julho, menos 10 mil milhões de euros, corresponde quase ao déficit da balança de bens. E este não tem merecido, por parte do poder político, por parte do poder político, aquela atenção devido à sua gravidade, efetivamente, o seu esquecimento. A transformação deste problema não em problema principal do país leva que toda a política o esqueça também, e todas as medidas também o esqueçam, a meu ver.
se nós refletirmos um bocadinho mais porque é que isto está a acontecer, este elevado déficit da balança de pagamentos e da balança comercial portuguesa, nós olhamos para um período, e aqui trago dados só do período de 1999 a 2009, ele resulta de uma profunda desindustrialização do país. Basta dizer, por exemplo, que a nível de crédito bancário, a indústria transformadora e a agricultura não recebem mais que 8%, enquanto, por exemplo, a habitação, o consumo quase recebe 70% a 80%. Portanto, tem havido por parte do sistema bancário uma política de crédito que, no fundo, não fomenta o crescimento da atividade produtiva em Portugal. E esta destruição, a meu ver, da atividade produtiva em Portugal é que também torna mais difícil a resolução do problema do endividamento do país. Eu não vou perder tempo com o problema da dívida, que aqui já foram avançados, mas o que me preocupa bastante não é a dívida visível, a dívida direta e indireta, é a dívida oculta. Se nós percorrermos várias áreas onde o Governo tem controle, estou a pensar nas empresas públicas, transportes e nos hospitais EPIs, nós concluímos que muita dessa dívida está a ser transferida para aí. Por exemplo, a nível de 6 empresas de transportes, aquelas públicas de transportes, os capitais próprios já são negativos e atingiam no fim de 2009, de acordo com os dados dos próprios relatórios de contas, era já superior o capital próprio negativo a mais de 5 mil milhões de euros. Por exemplo, a nível dos hospitais, e isto não está a contar para o déficit, não está a contar para a dívida, os prejuízos acumulados já são superiores a 1.400 milhões de euros. O Governo chegou até na habilidade de fazer uma engenharia financeira que foi criar um fundo com os capitais dos próprios hospitais para utilizar esse dinheiro não para investimento, mas para pagamentos em despesa corrente. Portanto, está-se a acumular a nível das empresas públicas, portanto, controladas pelo próprio Estado, uma dívida que no fundo está oculta e que efetivamente é necessário que seja quantificada, porque aí as conclusões a que se vão chegar com certeza vão ser, não digo dramáticas, mas extremamente, vão terminar muitas surpresas. Estou a pensar que durante a última legislatura eu levantei este problema continuamente ao Ministro dos Transportes. A única resposta que ele dava é que era uma situação muito complexa, a nível, nomeadamente, das empresas de transportes, que havia uma comissão que estava a estudar, mas nunca apresentou resultados, e o certo é que as situações, e um recente relatório do Tribunal de Contas mostra que a situação, aquilo é uma bomba a retardador que existe nessas empresas, que tarde ou cedo tem que ser resolvido, ou com reflexos muito grandes nas dívidas, ou com consequências também dramáticas na população que utiliza esses serviços. Relativamente, quantos minutos? Já faltam só 3? Tenho que atar depressa. Em relação há um aspecto que me parece extremamente importante e só gostaria aqui muito de flash chamar a atenção para ele, é o problema da má utilização da despesa pública. Um dos grandes problemas, um dos grandes cancros que para mim que existe neste momento e que tem reflexos muito grandes na dívida foi realmente uma política errada a nível do sistema de transportes. Apostou-se fundamentalmente no transporte rodoviário, aumentando a nossa dependência em relação ao exterior e desinvestindo o que está a acontecer relativamente ao transporte ferroviário convencional. A nível de despesas correntes, nós vimos e temos dados que multiplicaram-se os institutos, transformando direções gerais em institutos. Por exemplo, eu participo nas comissões de acompanhamento de 2 programas comunitários que envolvem muito dinheiro, que é o programa operacional potencial humano e competitividade, e o que nós constatamos aí é que as avaliações que se fazem só se preocupam com a execução financeira e nunca mesmo com o impacto do que se gasta no desenvolvimento e no aumento da qualificação das pessoas. Não há dados, nem são disponíveis dados. Agora, para terminar, deixava aqui uma ideia que é a seguinte.
perante este contexto, esta situação, que a meu ver não devia ser ignorada, que está a ser ignorada, nós, a meu ver, temos dois caminhos. Um deles é aquele que está a ser seguido e que vai levar a uma maior destruição da economia e vai tornar mais difícil resolver o problema da dívida e do déficit, portanto, e o outro, que seria uma alternativa a este, seria articular a redução do déficit e a dívida com o crescimento económico. Eu acho que isto é extremamente importante e o que está a acontecer neste momento é que se transformou em problema principal o déficit orçamental, quando ele é consequência de outros problemas muito mais graves que estão a ser ignorados e estão a ser ocultados. Obrigado. Cumpri.